Durante a vida, somos atacados. Pessoas jogam pedras em nós. Por vezes, buscam derrubar o que construímos, os nossos resultados, o fruto do nosso trabalho. Porém, há um lugar no nosso ser que é escondido, um ambiente inacessível onde pedra nenhuma chega. Esse lugar é o íntimo da nossa essência, onde estão as nossas raízes. Cada uma dessas partes compõe o nosso ser e cabe a nós entender que as pessoas em si não são as nossas inimigas e que a própria vida também pode nos abalar. Além disso, devemos reconhecer os frutos e as raízes para melhor discernimento tanto pessoal quanto sobre as experiências da vida. Mas, na prática, o que são os frutos? As raízes representam o quê? E por que mesmo juntos eles estão distantes? É o que ouviremos agora. Provavelmente, todos já ouviram alguém dizer: o que vale é a intenção. Mas, sendo honesto, na maioria dos casos isso não é verdade. O que vale mesmo são os resultados. O que as pessoas sempre olharão em você são os seus frutos, não a sua vontade. Obviamente, não estou dizendo que os meios justificam o fim, mas sim que o desfecho é importante. Na parábola dos talentos, localizada no livro de Mateus, capítulo 25, nos versos 14 ao 30, Jesus ensina que o servo bom e fiel foi aquele que, na boa intenção, alcançou um bom resultado multiplicando os talentos, enquanto que o servo mau e negligente é aquele que, na boa intenção, escondeu seu único talento para não correr risco de perdê-lo, que simplesmente optou pelo caminho mais seguro a fim de não desapontar o seu senhor. Porém, isso fez com que ele alcançasse resultado nenhum. Na boa intenção, mas sem resultado, aquele servo se tornou mau e infiel. Versículos 24 ao 30. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem um talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, não esconda os seus talentos, seu dom, as suas aptidões, sua capacidade, inteligência, habilidades, competência e o seu vigor. Enterrar tudo isso é um descaso com o próprio Deus, que confiou e acreditou em você ao ponto de te entregar dádivas e tempo de vida para usá-las. Portanto, não fique na intenção, faça acontecer e multiplique. Outro ponto importante, que inclusive é o centro desse artigo, é o ambiente do fruto. Assim como na árvore, os nossos frutos estão à vista, diante da luz do sol, dos ventos e das águas da chuva, onde todos podem observar, julgar e tocar. Sendo produto da nutrição e da origem da árvore, o fruto carrega em si a esperança da multiplicação, que é a semente. Dessa forma, os seus resultados provam quem você é, se és bom ou mau, comprova a origem e a procedência do que está dentro de você, tornando visível e palpável o tipo de pessoa que você é. Já ao contrário, a ausência de frutos implica numa falta de identidade. Ou seja, ter nada para oferecer aponta para um vazio interior. Não ter frutos pode até te livrar de ser visto, mas fazer nada é maligno para qualquer ser vivo e o Senhor desaprova essa conduta. Como já disse no vídeo Vou Começar, não há uma situação sem riscos, sempre teremos consequências. Portanto, cabe a nós escolher e lidar com as nossas decisões. Caso ainda não tenha assistido, recomendo que veja. Todo esse contexto me lembra de um ditado popular: não se atiram pedras em árvores que não dão frutos. Numa espécie de alívio para os que são apedrejados, essa frase desperta o entendimento de que os que fazem alguma coisa, seja ela qual for, são alvos e não há motivo para se entristecer por isso, pois essa exposição dos frutos, à vista de todos e de tudo, tornam-os passíveis de receber não só pedradas,
mas elogios também, de ser admirado ou mesmo arrancado para servir de alimento. De qualquer forma, frutos não são feitos para alimentar a árvore. Até pode acontecer do fruto cair, morrer perto da árvore e servir de nutriente para ela própria. Mas seria um ciclo desnecessário, pois estaria usando exatamente o que ela tanto trabalhou para criar. Nesse aspecto, nós devemos sim desfrutar do nosso trabalho. Entretanto, não deve ser exclusivo. Não podemos ser egoístas ao ponto de pensar somente em nós mesmos e esquecer as pessoas mais queridas e importantes para as nossas vidas. Afinal, o destino dos frutos é alimentar outros seres ou então se multiplicar. Na verdade, muitas vezes os frutos servem de alimento para alguém e essa mesma pessoa, ao descartar as sementes, ajuda a multiplicar. Viver esse princípio o colocará mais perto do caminho correto. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, há um sábio provérbio hindu que diz: a árvore não prova a doçura dos seus próprios frutos. O rio não bebe suas próprias ondas. As nuvens não despejam água sobre si mesmas. A força dos bons deve ser usada para benefício de todos. Isso conclui a dissertação sobre os frutos. Porém, desejo reafirmar mais ainda os conceitos, por ser uma forma de testar não só os bons, mas os maus também. Em Mateus 7, versículo 15 ao 20, diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Em outras palavras, aquele e aquilo que é falso será revelado através do resultado das suas obras. Isso é válido para os falsos líderes e para as falsas ideologias, as quais buscam deturpar e relativizar a verdade. Simplificando, se queres saber o que é verdadeiro e bom, basta olhar os frutos. Logicamente, isso exigirá de você estudo, busca, meditação e paciência para poder observar e comprovar o que ouve e quem diz. Para melhor esclarecimento, recomendo que leia Colossenses capítulo 2. E, como um conselho meu para você não desanimar, deixe-me lembrá-lo que a persistência, conhecimento e senso crítico te livrará de ser enganado. O filósofo e teórico político Edmund Burke expressava muito bem isso dizendo que a paciência traz mais frutos que a própria força. Com essa ótica, vamos responder à próxima pergunta. As raízes representam o quê? No literal, as raízes são a estrutura responsável por duas funções principais: servir como meio de fixação da planta no solo e a que irá absorver os nutrientes necessários para a manutenção da vida e do crescimento da planta. Nesse aspecto, vários escritores, filósofos e mestres já dedicaram um bom tempo das suas vidas destrinchando sobre esse assunto no sentido metafórico. Um bom exemplo disso é o Aurélio Agostinho, um dos mais importantes e maiores teólogos e filósofos que já existiu. Em seus pensamentos sofisticados, afirmara que, se tiveres amor enraizado em ti, nada, senão amor, serão os teus frutos. Ou seja, a natureza das coisas que você está se firmando e se alimenta pode se explicar como sendo seus valores, princípios, pensamentos, crenças e estilo de vida, ditará os seus resultados. Isso não é uma regra simplesmente, é uma consequência lógica. Se tiver amor, seus resultados terão amor. Da mesma forma, se tiveres raiva, confusão, mentira, rebeldia e tristeza em seu ser, seus frutos corresponderão. Jesus fala sobre isso no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 43 ao 45. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros e nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Em outras palavras, só conseguirá dar aquilo que está no seu íntimo, apenas o que as raízes estão atreladas. Uma excelente prova são as redes sociais,
que estão repletas de comentários e conteúdos maldosos, de pessoas que não se importam em machucar os outros. Tudo isso é fruto de suas raízes. Em seu coração há malícia. O mesmo vale para as pessoas de bom coração, que produzem conteúdos saudáveis e de bem. Não surpreendentemente, elas alcançam um público fiel e que gostam de acompanhá-las. Afinal, como foi lido, a boca fala do que está cheio o coração. As palavras e atitudes são, quase que literalmente, fruto da raiz. É o produto do crescimento e amadurecimento da pessoa. Henry David, um filósofo e autor naturalista, usa essa mesma analogia para explicar o trabalho inútil que é atacar as coisas pormenores e esquecer de tratar a origem do problema. Para cada 1000 homens dedicados a cortar as folhas do mal, há apenas um atacando as raízes. Mas o ponto que eu quero aprofundar é acerca das características circunstanciais da raiz. Ao contrário do fruto, elas estão no secreto, enterradas, protegidas de toda e qualquer alteração no ambiente. É um lugar seguro, longe das pedradas, de difícil acesso e com pouca alteração térmica. Nesse ponto, acaba sendo um ambiente confortável, de proteção e nutrição. Todavia, é também escuro, silencioso, apertado e solitário, o que pode gerar medo. A nossa essência, o íntimo do nosso ser, é assim. Por esse motivo que crescer dói. A raiz enfrenta a terra em sua volta e precisa fazer força para vencê-la e suportar toda a pressão ao mesmo tempo que segura a árvore. Quanto a nós, precisamos abrir mão de algumas coisas para crescer, como o conforto e o comodismo. É necessário abraçar o desconforto, aceitar nossas falhas e ficar indignado, fazer força para romper tudo isso enquanto aguenta a pressão para não ceder e se manter de pé. Sabendo que não crescer implica em dor maior, com um desconforto insuportável no futuro, correndo o risco de ser arrancado e jogado fora, devemos almejar o amadurecimento constante. As raízes profundas de uma árvore só podem ser acessadas ao utilizar muita força para arrancá-la ou então se cavar tão profundo ao ponto de deixá-las expostas. O mesmo vale para as pessoas, mas há a possibilidade de ela própria se abrir e se permitir ser conhecida. O escritor e mestre Wesley Santos me atentou para o capítulo 13 do livro de Lucas, inteirando que o bom pastor é também um bom agricultor, que em seu perfeito agir ele opta, em alguns casos, por fazer isso conosco, entrando no mais profundo do nosso ser e expondo a nossa essência. Tudo isso com o cuidado amoroso que só ele tem e com a finalidade de nos fazer frutificar. Versos 6 ao 9. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruta, não achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixe-a este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. O Senhor Deus pacientemente espera o seu amadurecimento e frutificação. Caso demore e se faça necessário, ele irá revirar toda a sua vida para que possa ajustá-la, colocar no caminho correto e te dar força, coragem e os nutrientes para crescer. Cabe a você ter humildade e mansidão ao ser tratado pelo próprio Criador, mesmo que doa. Eu sei e entendo que esse assunto é tão sério e delicado que muitas pessoas até mesmo têm medo de se conhecer. Não por causa dos traumas somente, mas também por causa da motivação do seu ser. Mesmo sendo um ambiente teoricamente seguro, é assustador. Encarar você mesmo não é uma tarefa fácil e exige preparo, discernimento e ajuda do Espírito Santo. Para que não aches que é exagero da minha parte, lerei uma parábola de Jesus e a sua explicação. Mateus 15:11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Instantes depois, o mestre explica no versículo 17 e 18. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Esse é o principal motivo para ter precaução quando for conhecer o seu próprio coração. Lá está o que pode te contaminar. Nas profundezas do coração, há enganação, trevas e confusão. Por isso que Jesus deseja entrar nesse lugar, para transformar e trazer luz. Há diversas literaturas que pincelam esse assunto. Alguns nomeiam como a maldade no coração,
os demônios internos, a escuridão dentro de cada um, entre outros títulos. Em contramedida, numa espécie de antídoto, o Senhor ensina que devemos amá-lo acima de tudo e com todo o nosso ser, explicando que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Deus, em primeiro lugar em nossas vidas, é justamente para não nos perdermos e sermos enganados. Mas, voltando um pouco, quero citar o filósofo Aristóteles. A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Em outras palavras, o doce resultado faz valer a pena o amargo do trabalho. Prosseguindo o tema, o padre autor do livro A Arte de Pensar, Ernest de Man, afirmava que as ideias são as raízes da criação. Nossa essência, apontar para nossa origem significa que lá é o lugar de criação. Em razão disso, não só o Senhor deve ocupar o primeiro lugar em sua vida, como também a sua mente deve estar nas coisas que trazem vida. Colossenses 3:2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Aprofunde as suas raízes em Deus. Não permita que seja sufocado pelas preocupações terrenas. A ansiedade, imediatismo, baixa autoestima, descrença e infidelidade podem sufocar o seu crescimento. Assim como o vaso sufoca a vida, não permita ser limitado. Não deixe que as raízes sejam rasas. Ande de acordo com o que Deus tem para você. Mesmo que seja grande demais ou pequeno demais, faça. Não haverá arrependimento em fazer aquilo que o Senhor sonhou para você. Agora, irei discorrer o título deste artigo. Porque mesmo juntos, eles estão distantes. Como explanado, o fruto fica na luz, exposto a tudo e todos, pronto para ser provado, atribulado ou contemplado. Enquanto que as raízes ficam escondidas, inacessíveis no escuro silencioso, suportando todo o peso e encarregada de nutrir a árvore. Além de serem lugares diferentes, são distantes. O fruto depende da raiz. Sem ela, o fruto não existiria. Porém, a raiz existe justamente para gerar o fruto, para estabelecer um lugar seguro, estável e com os recursos necessários para fazê-lo crescer. Ou seja, o fruto, completamente dependente, é a motivação da raiz. Dessa forma, o fruto não existe sem a raiz, mas a raiz existe por causa do fruto. E é claro que o mesmo acontece em nossas vidas. Nossas ações e resultados dependem de quem somos, ao mesmo tempo que recebemos motivação para melhorar nosso ser para termos melhores atitudes. São os frutos que motivam as raízes para irem mais fundo, em busca de boas fontes. Contudo, apesar dessa forte ligação, o fruto está longe da raiz. E existe um fator que mexe com toda a estrutura das raízes e dos frutos: a tempestade. Particularmente, eu gosto muito dessa característica de Deus, pois já vivi e experimentei esse poder do Senhor. No vídeo A Mãe Natureza Real, abordei muitos temas relacionados a isso, explicando que as forças da natureza não são o Senhor em si, mas que a própria criação se prostra em adoração ao Criador, ao mesmo tempo que se rende em obediência a Ele. Dessa forma, existem tempestades que o próprio Senhor envia e que Ele está ali no meio. Esses temporais são enviados para provar e acelerar o propósito. Isso mesmo, ao estremecer toda a estrutura, ela atesta e dá um empurrãozinho. Tanto o fruto quanto a raiz vivenciam a tempestade, mas de forma completamente diferente. O máximo que acontecerá com a raiz será ouvir alguns ruídos da ventania e sentir um pouco seus puxões. Porém, o fruto experimentará toda a força e a fúria da tempestade, sentirá o frio, as pancadas da chuva, o arrasto do vento e ouvirá todos os trovões. Nesse cenário desastroso, o mais impactante que pode acontecer é a queda do fruto, que ao cair no chão, acaba morrendo. Muitos diriam: meu Deus, isso é terrível. Mas não é. Na verdade, isso é ótimo. João 12:24. Na verdade, vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas, se morrer, dá muito fruto. Existem tempestades enviadas por Deus para estremecer todo o seu ser e todo o seu querer ser para que certos frutos caiam.
para que você se livre das coisas podres e fracas, e também para deixar ir as coisas boas e permitir se multiplicar. Cruel? Não. Isso é necessário para o nosso próprio bem. Cristo explica isso no Evangelho de João, capítulo 15, verso 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, se o fruto não cair, ele apodrece e prejudica a própria árvore. O fruto tem que sair, seja arrancando, seja numa colheita, seja numa poda ou seja numa tempestade. Ao mesmo tempo que todo galho, fruto e raiz podre devem ser cortados para que a saúde e leveza sejam preservadas para poder frutificar ainda mais. Como disse na introdução, em nossa vida terrena somos abalados, atribulados e machucados de diversas formas. Passamos por tempestades. Todavia, em muitos casos, é justamente isso que nos impulsiona a crescer. É exatamente o fundo do poço que nos faz escalar e tomar atitude para melhorar. Por isso, afirmo que os temporais da vida provam e aceleram o nosso propósito, pois somos negligentes, esquecemos com facilidade o nosso objetivo e rapidamente colocamos a vida no modo automático, sem contar o nosso orgulho, a teimosia que nos prende e impede de crescermos, o que nos torna incapazes de ouvir a voz de Deus, restando a opção de uma boa e amorosa disciplina. Conclusão. Assim como a sombra e a estabilidade das árvores, é nosso dever ser um alívio para as pessoas próximas de nós, para que elas possam descansar e ter refrigério ao ficarem do nosso lado, podendo até mesmo se nutrir e serem abençoadas com o nosso trabalho. Tudo isso é possível não com a força do nosso braço, mas através do sustento e dependência em Deus. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso na carta aos Colossenses, no capítulo 2, verso 7. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Versículo perfeito para essa conclusão, não acha? Explicando o óbvio, aprofunde as raízes no Senhor, permita-o te tratar, podar e exortar. Dessa forma, serás abençoado e fortalecido na fonte infinita de águas vivas, e a alegria da salvação transbordará em você, te transformando em bênção para os que estão ao seu redor. Todavia, a mensagem central deste artigo é: a tempestade nem sempre é maldição. Muitas vezes, elas vêm para exigir que a raiz se aprofunde mais ainda e para derrubar o fruto para que possa multiplicar. Seu objetivo não é ser uma árvore deslumbrante, mas sim frutificante. Você não encontra paz reorganizando os fatos da sua vida, mas sim descobrindo quem você é no nível mais profundo. Este artigo foi escrito e narrado por Thales Diamantino, revisado pelo apóstolo Neuci Franlins e pelo mestre Wesley Santos. Uma produção da Agência Diamantino.